Irmãos, nós queremos falar uma coisa para vocês, como igreja. Uma vez bem-vindo? Sempre bem-vindo. Vocês são sempre bem-vindos aqui, amém? Bom, irmãos, agora é o seguinte, já vamos começar pelos anúncios, né? Nós estamos realmente marcando aí com o Rafael da gente ir jogar um futebol. Na verdade, o futebol é o de menos, né? E eles só ganham porque eles enchem a gente de comida, depois a gente não consegue correr. Então é a desvantagem no campo, mas a gente está combinando de ir lá para passar um tempo realmente, compartilhar as histórias, experiências, orar junto, ministrar um louvor. E a igreja, a gente já está falando, vamos sair das quatro paredes, vamos avançar, vamos levar o reino. Né? E é uma forma de edificar a vida dos irmãos. E assim como quando vocês vêm aqui, o clima também muda, né? Deus ele vai trazendo pessoas de todos os povos, de todos os lugares, para a gente adorar junto ao mesmo Senhor. Então, isso é maravilhoso. Obrigado pela vinda de vocês. Deus abençoe cada um, né? Sejam todos bem-vindos. E eu vou começar aqui rapidão, porque já são 4 horas. Eu só tenho 20 minutos para pregar uma mensagem de 5 pontos. Estou brincando. Vocês sabem que eu só faço 2 pontos. É padrão. Mas essa mensagem, irmãos, que nós vamos ter hoje, ela tem como objetivo a gente incentivar uns aos outros a colocar em prática os valores de Deus, a palavra de Deus. Quando a gente pega a Bíblia, ela nos instrui, ela nos mostra a maneira como agrada a Deus, como o Filho de Deus deve caminhar. Ele dá vários exemplos de pessoas que falharam, mas que ainda caminhando pela fé, continuaram na sua caminhada de perseverança e alcançaram as promessas de Deus. A palavra de Deus está cheia de instruções para os filhos de Deus saberem como caminhar. Então, é uma mensagem de incentivo, mas, ao mesmo tempo, uma mensagem de alerta. Porque algo que Deus espera de nós. Nós poderíamos até trocar Deus e nós por o pai espera dos filhos, certo? É obediência. Qual pai aqui, eu ainda não sou pai, gosta de ver o filho desobedecer? Você sente que você está sendo... a sua autoridade está colocada em xeque, como se alguém que não tem instrução, não tem conhecimento, não tem sabedoria, quer tomar uma atitude que você sabe que vai dar errado e você não se agrada daquilo. Então, eu creio que Deus coloca os filhos na vida de cada um para mostrar, da mesma forma que ele é rebelde com você, você é rebelde comigo. Da mesma forma que você se preocupa com ele, eu me preocupo com você. Então, é só um exemplo, né, de uma relação humana, pais e filhos, mas muito mais que isso, do nosso Deus, do nosso Criador, aguardando assim, vocês não foram jogados aqui no mundo simplesmente para viver de uma forma desembestada, da maneira que você quer, da maneira que você acha. Você foi restaurado, você foi transformado, você foi chamado para viver uma nova vida, e a partir de agora, viver diferente. Então é um alerta, irmãos, a obediência, ela traz bênção. E aí a gente sabe muito da palavra de Deus. A gente conhece as histórias, a gente conhece os personagens, talvez conheça até algum contexto histórico, alguns sabem até o grego, o hebraico, e por aí vai. Mas na hora de praticar, é aí que a gente apanha, é aí que tem a dificuldade. Nós temos nosso temperamento, nós temos os nossos pontos de vista, os nossos argumentos, e quando a gente vai ver, a gente não está obedecendo ao Senhor. E eu creio que isso, irmãos, é viver pela fé, colocar em prática tudo que está escrito. A gente gosta de falar da história do Davi e Golias, mas ele foi enfrentar o Golias, ele não ficou filosofando, o cara é grande, mas se eu pegar a pedra e lançar, ele vai cair. Ele foi e fez. Ele cumpriu aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Ele não se agradou de ver alguém afrontando o seu Deus, e ele se posicionou. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse posicionamento, nós vamos falar sobre colocar em prática tudo aquilo que a palavra nos instrui. E se você viver conforme a palavra de Deus, se eu colocar os meus caminhos diante do Senhor e viver conforme a palavra de Deus, nós seremos abençoados. É bênção. A obediência não é para te castrar, não é para te prender, não é para te amarrar. A obediência é para você ser abençoado. Quem obedece os princípios de Deus, colhe muito fruto, recebe muitas bênçãos e tem poder para abençoar outras pessoas. Não é uma questão, irmãos, do conhecimento, eu sempre falo isso na mensagem, mas não é o quanto nós conhecemos, mas o quanto nós conseguimos aplicar esse conhecimento. Uma das frustrações de todos os profissionais é quando você sai da faculdade, que você recebeu um monte de instrução, estudou por anos e anos, vai para o mercado e o cara manda você fazer um relatório usando Excel. Você fica só colocando os campos, preenchendo os campos, jogando valores. E você fala, cara, eu fiz
5 anos de faculdade, tive um monte de professor chato, um monte de matéria desgastante, para o cara mandar fazer uma planilha. Mas essa é a prática. E aí você tem todo aquele conhecimento, que no momento certo você vai poder usar, mas que nem sempre você vai ter aquela... Na sua vontade você vai sair usando tudo que você aprendeu. Lógico que não. Tem um monte de coisa que eu aprendi que eu até já esqueci porque eu não usei. Quando você não coloca em prática, você esquece. Quando você não coloca em prática, não exerce aquilo, você acaba levando para o esquecimento. Por isso que a palavra de Deus sempre fala, sempre exorta, sempre incentiva, sempre nos corrige, nos adverte, sempre fala de exemplos repetitivas vezes. Por exemplo, eles foram lá e Deus tirou eles do Egito. Quantas vezes você lê que Deus tirou o povo do Egito? Várias. Mas porque o povo esquece. O povo está diante do inimigo, está diante de uma situação difícil. Cadê Deus? Cara, eu te tirei do Egito. Eu tirei vocês do Egito. Quem são esses caras? Eles são mais fortes que o Egito? Eles são mais fortes que eu? Não. Eu tenho o mesmo poder para livrar. Israel ia buscar um monte de profeta. Ele, por acaso, não tem profeta em Israel? Não é verdade? E a igreja não pode ficar perdida, cara. Nós temos Jesus. Nós temos o Espírito Santo, nós temos as Escrituras, nós temos a comunhão com os nossos irmãos para nos fortalecer, é o que nós estamos falando aqui há pouco agora no louvor. A vida cristã não é só você vir executar uma tarefa, é você viver aquilo que você está pregando, é você se prontificar a viver aquilo que você está cantando. E a gente precisa de Deus, a gente precisa uns dos outros para colocar em prática esses valores, amém? Então, irmãos, hoje nós temos muita teoria e pouca prática. Eu falei, né, o pastor Cheng, ele fez o contato com o pastor, que ele tinha um fardo muito grande no coração para receber pastores que estão, assim, já no burnout, sabe? Já está desgastado com o ministério, problema familiar, problema financeiro, o cara já não sabe para onde ir, não tem mais para onde expandir as tendas, e ele cai numa depressão, num cansaço físico, mental, espiritual. Como é que esse cara vai conduzir a igreja de Deus? Muita igreja dá um pé na bunda do cara e fala, você não serve mais para o ministério. Infelizmente acontece isso, para a vergonha do povo de Deus. Mas esse pastor sentiu no coração de acolher esses pastores. A igreja deles acho que tem 100 membros, eles falaram que não é uma igreja grande, mas eles abriram um local para receber esses pastores, para eles terem um tempo de renovação. E quando nós fomos nos encontrar com esse pastor, foram vários pastores, e eu compartilhei com o pastor Cheng, eu falei, pastor, nós falamos várias estatísticas, não o Peter Vu, os que estavam participando. Todo mundo sabe todos os casos, mas ninguém abre o coração. Ninguém se expõe. Muita teoria, pouca prática. O pastor cai em depressão porque ele não tem amigo. Dá vontade de falar assim, você anda com alguém? Ou você é o chefão lá da turma, ninguém pode te tocar? Vamos ser prático. Então perceba, irmão, na nossa fé cristã, se você viver com uma bagagem teórica, se você viver cheio de conhecimento bíblico, mas não praticar, ou você vai ser um cara muito arrogante e orgulhoso, que ninguém vai conseguir te corrigir, ou você, uma hora ou outra, vai espanar, porque não tem prática, não tem vida. Quando Jesus terminou de ensinar o Sermão do Monte, falaram, quem é esse cara? Porque ele ensinava como quem tem autoridade. Eu te pergunto, os religiosos da época, os fariseus, não tinham autoridade? Eles falavam da lei. Eles viviam trancados na sinagoga falando da lei, praticando alguns atos, sim, da lei. Mas a prática da vida, aquele transmitir a vida de Deus, estava longe do cotidiano deles. E esse alerta, irmãos, quando a gente fala de obediência, é para chamar cada um a viver em obediência com Deus. Para você ser bênção, para você ser luz, para você ser o sal que Jesus falou lá no Sermão do Monte, para você fazer diferença onde você estiver. Agora, se você não obedece a Deus e chega pregando o evangelho, cara, você vai apanhar. O mundo vai pisar e vai jogar fora, porque não tem um discurso acompanhado da prática. Em outras palavras, fé sem obras é morta. Tiago fala isso para a gente. Falamos uma coisa e fazemos outra. E eu fico pensando nisso, irmãos, a gente tem aqui o movimento em casas, das células. A célula é exatamente para isso. A gente está falando sobre obediência. Aí você vai chegar na sua célula e vai falar sobre os dons espirituais. Cara, vamos praticar aquilo que está sendo dito. Chega assim e compartilha, cara, eu tenho dificuldade de obedecer. Cara, eu não sei como obedecer a esse mandamento. Cara, eu não sei se eu estou fazendo certo. Abre o coração, compartilha a vida. É assim que a gente vai crescer. É assim que a gente vai praticar a palavra de Deus. Não é de outra forma, não é dando outro estudo, mas pegando o que a palavra nos diz e aplicando na nossa vida. Amém? Vamos caminhar para um texto, irmãos, para mostrar o que Deus aprecia nos seus filhos. Obviamente, eu já falei, a obediência. Mas aqui tem um exemplo
impressionante na Bíblia a respeito do obedecer a Deus. É um texto um pouco longo, tem 19 versículos, mas nós vamos ler rapidinho. Se você preferir acompanhar na palavra aí que está escrita na tua mão, você abre Jeremias 35, amém? Se você vê o irmão do seu lado dormindo, já dá um cutucão nele aí para ele ficar esperto. Estamos aí no primeiro ponto. Eu não vou enrolar muito, mas esse texto a gente não pode deixar passar, amém? Ó, a palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, você pode dar esse nome para o seu filho aí, e aos seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maacéias. Pronto, esse é o contexto. Agora nós vamos entrar no que interessa. Pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Quem mandou fazer isso? Deus mandou o profeta fazer isso. Deus chamou o profeta Jeremias e falou: serve vinho para essa galera. Chama os recabitas, toda aquela turma, toda aquela família. Oferece vinhos na minha casa para eles. E fala: beba. Foi o que ele fez. Bebei vinho. Porém, eles disseram: não beberemos vinhos. Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, e nem plantareis vinha, e nem a possuireis, mas habitarei em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que em vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, e nem edificamos casa para nossa habitação, e nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que, subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a essa terra, dissemos: vinde e vamo-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus, e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: preste atenção, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vá e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. A palavra de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia, antes obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes, e vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando e insistindo e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boa as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Porém não inclinaste o vosso ouvido, e nem me obedeceste a mim. E visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas esse povo não me obedeceu, por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não ouviram. E clamei a eles e não responderam. E à casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Irmãos, esse texto, eu não preciso ficar explicando todo o detalhe. Se você ouviu até aqui, você entendeu o que aconteceu. O profeta recebeu uma palavra de Deus e falou: pega esses caras, apresenta eles na minha casa e oferece vinho, e você vai entender o que eu quero te ensinar. E ele fez isso, ele levou os recabitas, serviu o vinho e falou: bebam. E eles falaram: nós não vamos beber, porque os nossos pais disseram que nós não deveríamos fazer isso. E aí Deus fala: eles obedeceram aos seus antepassados e até hoje eles não fazem isso.
Mas vocês que são meu povo, vocês estão ouvindo, vocês cansam de ouvir, e vocês não inclinam o coração para mim. Vocês não me obedecem. E ele repreendeu Judá e Jerusalém, e falou, só por causa disso, todo aquele mal que eu estava impedindo de chegar até vocês, ele virá. Mas para os descendentes dos recabitas, ou melhor, do Jonadab, não vai faltar um na minha presença. Cara, olha que privilégio. Me fala se obedecer não gera bênção. Me mostra que a obediência ela é penosa. Sabe qual é o significado de obediência? Para variar, eu sempre busco o significado. Significa submeter-se à vontade de outrem. Cara, a gente não gosta de se submeter à vontade de outra pessoa. Mas nós não estamos falando de uma outra pessoa. Porque quando nós falamos do próximo, por conta do pecado, ele pode exercer uma autoridade que não seja boa, que cause certo mal sobre nós. Mas nós estamos falando de Deus sobre nós. Nós estamos falando desse tipo de vontade. A vontade de Deus está acima da nossa. O significado de obediência também significa estar sobre o comando de. Aqui ele falou, vocês não vão beber mais vinho, vocês não vão morar em edifícios, vocês vão ser um povo nômade. Aliás, isso aqui ilustra quem nós somos aqui nessa terra, irmãos. O nosso chamado é para ser como os recabitas, não se contaminar com as coisas do mundo. Vocês não moram aqui, vocês não devem edificar as suas casas aqui, nós somos peregrinos. O nosso lar é o lar celestial. Ali nós vamos ter morada eterna, mas aqui nós estamos de passagem. Os recabitas entenderam isso, por isso que eles não ficavam, mas nós não vamos plantar vinha, nós não vamos ter nossa casa. Eles não se incomodavam com isso, porque eles entenderam o mandamento. Vocês vão caminhar por aí. Vocês não vão edificar raízes para vocês não se contaminarem com o povo do lado. Mas vocês vão avançar nesse chamado de obediência. E assim eles fizeram, e assim eles foram abençoados. Obediência também significa agir ou estar de acordo com. Então, quando você obedece a Deus, você está falando, Deus, eu concordo com você. É verdade, isso é melhor para mim. Não deixe meu coração ser obstinado, ser teimoso. Obediência também significa reagir ao movimento coordenado, funcionar corretamente. Quando nós estamos obedecendo a Deus, nós estamos entrando nesse movimento coordenado. Presta atenção, uma coisa bem prática na sua vida. Quando você desobedeceu, seja um princípio da palavra de Deus, seja os seus pais, seja alguma ordem, alguma lei, você não foi penalizado por isso? Você vai a 200 por hora na marginal. Se não tiver nenhum viaduto quebrado ali, você vai tomar uma multa no mínimo, mas se tivesse, você se dá mal. Mas você toma uma multa, você foi penalizado porque você infringiu uma lei. Você desobedeceu, não ultrapasse de, 120. Você passou, foi penalizado. Como é que você quer ser abençoado se você faz o errado? E aí você fala, Deus pede tantas coisas para nós, eu não consigo fazer isso. Deus quer me amaldiçoar. Deus não quer amaldiçoar. Deus, Ele quer que você enxergue bênção no meio da obediência. E quando a gente fala de obediência, nós estamos entrando nesse movimento coordenado com Deus. Nós estamos querendo funcionar corretamente. E isso significa agradar o coração do Pai. Significa andar conforme os princípios que Deus designou para os seus filhos. Não porque ele é mau. Então, os recabitas, eu dei uma introdução aqui. Eles eram peregrinos, eles não tinham as casas fixas, eles não moravam na cidade, eles não queriam contaminar a sua fé. Eles não bebiam porque, de repente, eles não gostavam, ou porque eles achavam que eles iam ficar bêbados, eles não bebiam porque falaram, não beba. Tá bom, não vou beber. Olha como a obediência é simples para quem tem um coração simples. Mas para o rebelde, o que ele vai fazer? Por que eu não posso beber vinho? O fulano de tal está bebendo, até o profeta está bebendo, o profeta está me oferecendo. Como eu não vou beber, eu estou na casa de Deus, eu posso beber. O coração obstinado é assim, ele vai barganhando, ele vai argumentando, ele vai contra-argumentando, e ele quer ter razão. É muito mais fácil falar, Senhor, eu estou errado, eu quero obedecer. Então, os recabitas foram um exemplo de obediência para nos ensinar esses princípios, irmãos. Na verdade, isso aí foi uma lição dura para Israel, porque quem realmente temia a Deus naquele contexto, olhou para si e falou, cara, é verdade, eles estão obedecendo os seus pais que já morreram, que vieram antes de Jeremias, e Jeremias é o profeta enviado de Deus, e ele está falando que nós somos obstinados, então eu preciso me arrepender. Toda a palavra, irmãos, quando você abrir a Bíblia, e você lê algo que agrada a Deus, e você está em desobediência com esse princípio, você é o próprio prejudicado. E, além do mais, você traz consequência para os outros. Cara, é cruel, mano, obedecer e desobedecer, não é uma questão assim, se você não fizer, Deus vai te castigar. Isso é completamente errado. Mas Deus está avisando, caminhe no caminho da obediência. Siga por aqui.
parece que o povo estava perdido, mas ele falou, eu te mandei tantos profetas, eu fiquei madrugando ensinando vocês, eu ficava exortando vocês, eu estava aconselhando em todo o tempo, mas vocês não me ouviam. Veja que o defeito não está em Deus, está no coração endurecido do povo de Deus. Então, irmãos, isso aqui nos ensina a viver uma vida de obediência. Eu quero falar um pouquinho rapidamente da queda. Como que entrou o pecado na humanidade? Por meio de Abraão. Por meio de Adão. É para ver se vocês estão acordados. Mas não por meio de Adão, porque ele estava lá no jardim e fez uma besteira, mas porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Deus falou, você pode fazer isso, você pode fazer isso, você pode fazer isso, mas não faça aquilo, porque o dia que fizer, cara, você está perdido. Porque existe uma maldição caso você desobedeça a isso. E o que Adão fez? Nossa, tem tanto fruto aqui, aquele lá que é gostoso. Não, mas eu não vou comer, deixa eu ficar aqui de boa, mas o coração ali pensando, e de repente a Eva estava lá dando bobeira, aí veio a serpente, montou todo aquele circo, ela caiu, fez ele cair, e aí todos eles sofreram consequência por conta da desobediência. Desobediência gera maldição. Desobediência gera confusão. Desobediência gera o caos da nossa vida. E depois a gente tem que ficar catando os caquinhos de vidro e tentando montar o vaso de novo. Mas a obediência, irmãos, ela tem um fruto que tem a ver com a fé. Quem crê, obedece. Concordam? Se você crê no que Deus está falando que é bom, se você ouve Deus falando, não faça isso, você não vai ficar questionando, Deus, por que eu não posso fazer? Você vai falar, se Deus falou, é porque não é bom. Se Deus falou, é porque Ele tem algo melhor. Se Deus está me mostrando que isso não é para agora, então tudo bem, eu vou esperar, Senhor. Essa promessa que Deus deu para eles é uma promessa muito preciosa, irmãos. Não vai faltar nenhum de vocês na minha casa, na minha presença, para me servir, todos os dias. Era uma família que estava na presença de Deus. Era uma casa que ia servir ao Senhor, ia estar na presença de Deus, e ia cultivar essa obediência para as próximas gerações e colher fruto dessa obediência. Agora eu te pergunto, vocês lembram do Coré? Causou uma rebelião no meio do povo de Israel? Cara, ele desobedeceu, ele quis ser o líder, ele quis causar um tumulto, ele levantou, se eu não me engano, 250 pessoas contra Moisés, e aí falou assim, faz o seguinte, separa os caras aí, você vai ver quem serve a Deus, quem não serve, e de repente a terra abriu e engoliu todos eles. A desobediência de um infeliz condenou a família toda. É muito sério o princípio da obediência. E aqui é um incentivo, irmãos, porque nós todos somos inclinados ao quê? A seguir o passo de Adão. Será que Deus falou a verdade? Deve ser uma coisa assim, talvez eu entendi errado, talvez eu tenha essa interpretação. A gente começa a distorcer a palavra de Deus para chegar naquilo que o nosso coração quer fazer. E a fé, meus irmãos, ela sempre vai resultar em obediência. O Abraão, quando ouviu, sai da terra dos seus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele ouviu a palavra de Deus e obedeceu. Foi um caminho fácil? Não. A gente lê a Bíblia, eu falo isso aqui várias vezes, você lê a Bíblia, um capítulo do lado do outro, um versículo depois do outro, você fala, nossa, e aí Abraão fez isso e não sei o quê. Mas, cara, aquilo foram anos. É uma história sendo construída, é uma parceria com Deus, é um entendimento sendo ampliado, é uma instrução de Deus para educar aquele coração, para ensinar a fé, para ensinar a dependência, e de repente ele é o pai da fé. Mas não foi porque você virou 2 páginas e ele se tornou algo. É uma vida sendo forjada no princípio da obediência. E teve vezes que ele desobedeceu. E também quase sofreu consequências muito sérias por causa de uma desobediência. Não vai para o Egito, mas aqui está com fome, eu vou lá. Vou para o Egito. Quase perdeu a esposa lá no Egito. Olha a consequência das escolhas, por meio da desobediência. Então, irmãos, obediência é fundamental. Mas não só o ato de você obedecer cegamente. Você fazer isso com o seu coração limpo, com o seu coração alegre. Eu sou um filho que quero agradar o Pai. Isso, para chegar nesse nível, irmãos, fidelidade e humildade na presença de Deus. Você reconhecer aquilo que está dentro de você e procurar cultivar essa fidelidade e humildade. Isso você vai saber quando você lê as Escrituras. Tudo que Deus fez por você, tudo que Deus fez por mim. E você começa a reconhecer. Você fala, é verdade, Deus, eu estava tão longe do Senhor, mas agora o Senhor me chamou para perto. Isso é um posicionamento. Cara, todo mundo luta com o pecado, todo mundo já cometeu coisas feias, que se a gente botasse aqui no telão, vocês iam sair correndo também. Todo mundo foi marcado por essa vida. Mas a gente não pode usar isso como desculpa, nós temos que nos posicionar.
o momento que a gente conhece a palavra de Deus, o momento que o Espírito Santo tocou no nosso coração, o momento que veio uma palavra até nós, Deus espera um posicionamento do cristão. Você precisa se posicionar perante o mundo. E não vai estar o pastor do teu lado, não vai estar esse irmão precioso do teu lado. Quando você estiver na baderna dos teus amigos e o cara querendo que você faça coisa errada, é você que tem que tomar um posicionamento. Porque um dia você vai estar diante de Deus. E ele não vai perguntar, por que fulano fez isso com você? Vai perguntar, por que você permitiu que ele te iludisse? Por que você permitiu cair nessa armadilha, sendo que eu falei para você não ir por lá? Nós vamos prestar contas a Deus. Agora, eu não sei como você enxerga Deus. Talvez você ache assim, Deus é um cara que vai castigar todo mundo, vai descer o chicote, vai me esmagar. Cara, muda essa mente com relação a Deus. Mas saiba que você não pode brincar com Deus. Deus ama os seus filhos. Todos que são filhos dele são muito preciosos para ele, a ponto de ele ter dado a vida do próprio filho em nosso favor. Mas ele nos disciplina. E a disciplina é para o nosso bem. E ela tem que gerar um fruto. E esse fruto tem a ver com a obediência, porque é o que Deus aprecia. Amém? Eu vou ressaltar, irmãos, uma coisa muito importante. Não é uma obediência cega, não é uma obediência religiosa, no sentido, eu vou fazer isso para agradar a Deus. Mas é aquela obediência de um coração que segue o maior exemplo que nós temos de obediência, que é quem? Quem é o maior exemplo que nós temos de obediência? Jesus. Achei que vocês iam falar Adão. Olha esse trecho, irmãos. Eu acho que está aqui no PowerPoint, eu vou colocar aqui. Espera aí. Será que eu não pus? Não, é a próxima, depois desse aqui. Aqui. Esse trecho é um trecho que me intriga, irmãos. Porque Jesus, ele é Deus. Jesus estava no começo, quando todas as coisas foram criadas por meio dele, para ele, por ele, e ele estava lá, arquitetando o universo. Só que, de repente, quando ele escolheu estar no nosso meio, você lê isso em Hebreus. Embora sendo filho, ele é filho, assim como nós que cremos em Jesus, Deus nos dá o poder de ser feito filho. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Aí me dá um nó na cabeça, fala assim, cara, Jesus teve que aprender a obedecer. Quem somos nós para achar que nós já sabemos obedecer? Por isso que eu falei da humildade. Chegar, Senhor, olha como está meu coração. Olha como eu estou longe de seguir a Cristo. E a gente gosta de fazer o quê? Deus, me livra do sofrimento. Mas a gente não quer aprender a obedecer. E a gente desconsidera muitas vezes que nós somos filhos. E nesse mesmo trecho, em Hebreus, na verdade, ele vai falar sobre o pai que disciplina o filho, ele vai falar sobre caminhar por fé, ele vai falar sobre perseverança. Então, irmãos, tudo que você está passando, tudo que eu passo, não é anormal. É normal para quem é filho de Deus. O anormal é a gente falar que é filho de Deus e viver em desobediência. Isso é anormal. Mas nós precisamos aprender, assim como Jesus aprendeu. Amém? Se vem uma adversidade na sua vida, se vem um conflito, se vem algo que você não sabe resolver, a primeira coisa que você tem que correr é para Jesus. E falar, Senhor, me ensina. E aí você vai estar apto a obedecer. Sabe por quê, irmãos? Porque ele vai falar, perdoa. Vai lá perdoar o fulano. Cara, não é fácil essa lição. Você tem que se humilhar. Você tem que ter convicção que Deus está te mandando fazer isso. E você vai por o quê? Porque a pessoa vai te receber, vai te acolher e falar, obrigado? Não. Você vai porque Deus falou para você e você quer obedecer ao Senhor, independente do que aquela pessoa vai falar para você. Vou usar um jargão que a gente costumava usar. Tem que ser macho para fazer isso. Tem que ter coragem. Tem que saber quem realmente é Deus. Porque, na verdade, para o mundo, você está se humilhando. Oh, você está se rebaixando, cara. Mas aquele cara fez isso, aquele cara fez aquilo outro. Mas Deus não vê assim. A gente não se move conforme o mundo se move. A gente se move conforme os princípios da palavra. Então, por isso que nós temos que ter esse exemplo, é aprender, irmãos. Então, como eu falei que o nosso maior exemplo é Jesus, o maior exemplo de obediência, eu gostaria de contar uma história que o próprio Jesus contou, Mateus 25. Essa história foi o seguinte, foi distribuído talentos para certos homens, né? E aqui nós temos um resumo da história para falar do final dela. Quando aquele senhor voltou, foi prestar conta a respeito dessas coisas, se aproximou aquele que recebeu 5 talentos e trouxe mais 5 e falou, Senhor, você me entregou 5, estão aqui outros 5 que eu consegui fazer, valorizar, eu consegui fazer um rendimento, um bom rendimento, e eis aqui mais 5. E aí o Senhor falou o quê? Bem está, servo bom e fiel. Guarda essas palavras, servo bom e fiel.
sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aí apareceu outro lá que tinha recebido 2, falou a mesma coisa com o Senhor, eu estava lá tal, e granjeei, né, eu consegui valorizar esses 2 talentos, e hoje eu tenho mais 2. E aí o Senhor falou o quê? Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, tinha aquele que tinha recebido 1 talento. Ele falou, Senhor, eu conhecia o Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Aí o que o Senhor respondeu para ele? Servo mau e negligente. Eu não quero falar aqui a respeito dos talentos. Quando a gente prega sobre isso, a gente explica os talentos. Mas eu quero falar aqui da atitude de cada servo de Deus. 2 receberam elogios de Deus falando, você é um servo bom e fiel. Aquilo que eu te dei, você não só guardou, mas você foi lá e multiplicou. Você foi produtivo, você foi obediente, você se esmerou nessa obra. Aí chegou um lá, eu sei que o senhor é mau, eu sei que o senhor não está nem aí para nada, que você manda a gente colher coisas de onde não tem, então eu guardei o seu talento, está aqui. Ele falou, você é negligente, você é mau, você é egoísta, você é medroso, você ficou atemorizado, ele não conhece quem está falando com ele. E ele desperdiçou. E ele falou assim, ele ainda usou as palavras dele, você sabia que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu voltasse receberia o meu com juros. É um princípio aqui, irmãos, sobre o que é ser bom e fiel. O nosso maior exemplo de obediência é Jesus. E Jesus foi bom e fiel em todos os momentos. Quando você tem dúvida de como agir, você precisa olhar para Jesus e contar com a ajuda dele. Senhor, o que eu devo fazer nesse momento? E outra coisa, irmão, ser bom e fiel não é quando você tem muitas coisas nas suas mãos, muito trabalho para fazer, uma empresa para gerenciar, funcionários, tal, mas é nas pequenas coisas. É você gerenciar aquele pouco que chega até você ser fiel naquele pouquinho, e Deus vai te ensinando a lidar com mais e mais. Eu fico pensando na história de José, sempre me intrigou a história de José. Cara, José era um mimado, era um moleque, era uma besta, porque ele ia lá e fazia ciúme nos irmãos. Cara, ele não era um irmão, 2 irmãos. Eram quantos? 11. 11. É muito irmão para ele querer peitar, e ele era todo franzino, tal, queridinho do papai. Eu tive um sonho, vocês vão se dobrar aos meus pés. Pô, você ouve falar, cara, quem é você, mano? Você é um moleque. Você nunca pegou numa enxada, olha a tua mão como é que é, cara. Você fica lá só na casinha do papai, você não vem trabalhar no campo, você não passou o que a gente passou, você não viu a gente lutando contra os caras, tal. Você quer mandar na gente? Mas mesmo assim, Deus tinha um chamado para ele. E foi passando anos e anos. E ele passou poucas e boas. E quando ele estava lá no palácio do faraó, ele tinha outra estrutura. O coração estava ferido, estava machucado por causa das coisas passadas. Mas Deus tinha ensinado ele a lidar com o pouco e colocou ele sobre o muito. A Bíblia ensina muitas coisas, cara. Aí a gente pega e, sei lá, a gente faz vista grossa, né, como se Deus não agisse na nossa vida. Deus está trabalhando na sua vida, irmão. Deus está trabalhando na nossa vida. E a gente precisa crer. E crer vai gerar o quê? Obediência. É para esperar, Deus? Vou esperar. É para avançar? Eu vou avançar. É para dar um passo para trás? Eu vou dar um passo para trás. É para ir pedir perdão? Eu vou pedir perdão. Você não é uma marionete de Deus, mas Ele é um Pai que te ama e quer ver o seu coração de filho inclinando para o Pai, falando, Pai, se isso te agrada, que seja feita a tua vontade. Por isso que Jesus é o nosso maior exemplo. Isso tem a ver com o caráter de Deus. Ser um servo bom e fiel é você praticamente refletir o caráter de Deus aqui na terra. Deus, ele não é negligente. Deus, ele não é mau. Deus, ele é bom e fiel. Por isso que ele se agradou da atitude desses servos. E é assim que ele vai se agradar das nossas atitudes. Então, você pode perguntar, o que eu devo alinhar com Deus hoje para andar em obediência? O que Deus está falando para mim nesse momento? Sabe por quê? Porque esse trecho, irmãos, eu não coloquei tudo aqui porque a gente já leu um texto muito grande. Mas no final ele fala assim, pega esse servo inútil e lança ele aonde vai ter choro e ranger de dentes. Ele está falando de um juízo.
Não é uma historinha só para ilustrar, ó, seja um bom administrador. Não. Ele está falando do final dos tempos. A gente vai ter que prestar contas a Deus. E Deus quer achar os seus filhos bons e fiéis, assim como Ele é. Agora, quem for mal e negligente, vai ser lançado nas trevas. Então, nós estamos diante do final dos tempos. Como nós vamos nos posicionar perante Deus? Como você vai se posicionar perante Deus? Porque Deus vai querer chegar aqui, quando Jesus voltar, Ele vai querer orar para você e falar, servo bom e fiel. Você guardou aquele pouquinho que eu te dei, mas você foi fiel. É isso que Deus quer, cara. Ele não quer que você seja um grande plantador de igrejas, que você seja o novo missionário do século XXI, que você seja o cara que empreende e faz isso e aquilo. Ele não quer obras. Ele quer o coração daqueles que estão servindo. Tem muita gente que serve, que consegue muitos resultados, mas a gente não conhece o coração. Por isso que Jesus falou, naquele dia, eu vou chegar e falar, ó, eu estava preso, eu estava com fome, eu estava nu, e vocês não estavam nem aí para mim. Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Porque os caras, mas eu expulsei demônio, eu curei enfermos. Cara, eu não te conheço. Ah, mas ele não fez obras. Não é a obra que salva. É esse coração bom e fiel, é isso que Deus quer. E hoje, irmãos, eu vou te falar, o mundo, ele tem cegado os cristãos, porque os cristãos acham que eles têm que fazer muitas coisas, eles têm que atingir grandes objetivos, eles têm que chegar em grandes patamares, em grandes níveis. Mas isso é o padrão do mundo. Deus, Ele olha para você e quer ver se você é fiel nas poucas coisas. O que são poucas coisas? O meu relacionamento com meus familiares, o meu compromisso no meu trabalho, a minha fidelidade com os meus amigos, com meus parentes, com a igreja. Isso são as pequenas coisas. E aí Deus fala, pô, esse cara tem caráter, eu vou colocar ele aqui agora e ele vai fazer diferença. Agora, se Deus te põe num lugar que demanda muito da sua característica de um coração forte, de um coração zeloso, de um coração apaixonado, e aquele lugar te contamina e você não tem posicionamento, o que acontece? Você não consegue ser bom e fiel. Você se contamina. Por isso o exemplo dos recabitas. Eles estavam vivendo na pior fase de Israel. Jeremias foi tipo assim, o último suspiro antes deles serem espalhados, deles irem para exílio. Era a última chance do povo, e o povo continuava obstinado. Então, irmãos, isso é uma mensagem para os finais dos tempos. Por isso que eu perguntei como devemos nos posicionar. Isso fala de tudo, irmãos, de todos os nossos relacionamentos, de todas as nossas frentes. Você está trabalhando no lugar, você está estudando, você, sei lá, está orando em casa, tudo isso tem a ver com a atitude que Jesus teve. E por isso eu coloquei esse trecho aqui. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas ele esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi o quê? Obediente, até a morte, e morte de cruz. Cara, não foi assim, ó Deus, eu sou obediente, eu fui até a terra. Ele chegou aqui na terra, nossa, que confusão, vou embora. Aí ele falou, vamos embora, vamos continuar. Vamos adiante, vamos cumprir a vontade do Pai. E foi obediente até a morte. Cara, assim, vamos falar a real. Se eu chegar diante de Deus, você foi obediente até a morte? Fala, nossa Deus, meu Deus do céu, eu estou frito. Vem Jesus, me salva de novo. Cara, esse é o momento da gente se encontrar com Deus e falar, Senhor, eu quero me arrepender dessa vida de desobediência. E eu quero entrar na presença do Senhor e ser achado bom e fiel. Para terminar, irmãos, eu prometo que eu vou terminar agora. O pastor ele falou de 4 coisas que têm contaminado e atrapalhado a igreja. Eu não sei se vocês lembram, mas eu vou fazer uma pincelada porque tem tudo a ver com obediência. A primeira, ele fala de não amar o mundo. Na verdade, ele não falou essa como sendo a primeira, mas eu estou nomeando aqui. A primeira, amar o mundo. A igreja não pode, vamos nos assemelhar a eles, vamos trazer as coisas lá de fora, porque lá é mais legal, vamos atrair as pessoas. Cara, Jesus nunca esteve preocupado em ter curtidas no Facebook dele. Ele nunca ficou preocupado quantos seguidores ele teria. Ele falava a verdade. Você foi tocado, vem, você é bem-vindo. Se você não gostou, sinto muito. Ele era duro muitas vezes. E, assim, ele amava demais. Imagina, ele ama o cara, vê que o cara não quer nada com nada, e ele deixa o cara aí. Ele não é igual a gente, irmãos. A gente quer aplauso dos homens. Ele não estava muito preocupado com isso. Ele queria
que Deus olhasse para ele e falava, esse é meu filho a quem me agrado. E ele seguiu até o fim assim. Então a igreja ela precisa seguir o exemplo de Jesus, não o exemplo do mundo. Não amar o mundo, não amar as coisas que existem no mundo, porque isso contamina o nosso coração. A outra coisa, sobre adorar Mamon, adorar as riquezas, isso tem tomado a preocupação, o tempo e o coração dos cristãos. Deus, ele pode prover. Deus, ele é dono do ouro e da prata. Nunca faltou nada na obra de Deus. Os irmãos da Casa Conquista falam, pode passar dificuldade, mas vira e mexe, Deus está lá, pum, mandou um anjo para abençoar. É viver pela fé. Isso é um desafio, irmãos, porque a gente se apega. Eu não sei quem falou, se você tiver 1 centavo, ainda assim você vai se apegar àquele 1 centavo. Isso é falta de confiança em Deus. Agora minha conta tem 1 milhão, agora eu posso fazer missões que eu estou tranquilo. Cara, não é esse coração que Deus quer. Você tem que ter 0 na conta e fazer missões. Você tem que estar negativo na conta e fazer missões. Você tem que ter 10 milhões na conta e fazer missões, porque é isso que Deus quer de você. Então, irmãos, o povo de Israel ele caiu porque ele idolatrou Baal. Baal era como se fosse um deus da prosperidade. Ele vai fazer os frutos frutificarem na terra. Então o povo falou, pô, que Deus, o quê, cara? Eu vou para Baal, ele que vai garantir meu alimento, ele que vai garantir a minha plantação de ser farta. E eles traíram, idolatraram Baal e abandonaram ao Senhor. Outra coisa, esse é o segundo, né? Não amar o mundo, não amar Mamon, as riquezas, não viver no pecado. Eu compartilhei aqui com o grupo de louvor. A minha esposa também estava lendo esse trecho e falou comigo. O Acã, ele cometeu um erro. Ele cobiçou umas coisinhas bestas lá no meio da guerra. Quando Deus falou assim, não pega nada desses caras, extermina tudo, não traga nada para o acampamento. Ele cobiçou, pegou aquelas coisas para ele e escondeu. Quando a gente peca, a gente esconde. A gente não quer que ninguém veja, mas Deus está vendo. E Deus não abençoou mais o povo, e os caras foram orar assim, e aí, o que aconteceu? Cara, o povo pecou. Ele não falou, Acã pecou, vai atrás dele, ele falou, o povo pecou. Então, quando a igreja, ela vive no pecado e faz vista grossa, não tem confissão, não tem arrependimento, não tem aquele coração de Deus, eu pisei na bola, me ajuda a mudar. Cara, a gente está sendo conivente com algo que desagrada a Deus. E isso atrapalha a obra de Deus. Por último, irmãos, a gente acaba negligenciando a missão. Cara, a única coisa que Deus quer é que a gente vá pelos 4 cantos do mundo e fale de Jesus Cristo, do amor dele, da salvação. Que a gente vá lá e transforme aquelas pessoas, pecadores, em adoradores, que foi o que aconteceu com a gente, em tese. Mas a gente vai lá e fica vivendo a nossa vidinha. A gente não fala de Jesus, a gente não evangeliza, a gente não discipula, a gente não vai para... Não estou falando para você ir para a África, mas estou falando sair. A igreja sempre foi um movimento para fora, sempre foi um movimento de expansão. Não é bênção para mim, é bênção para todas as nações. É esse o entendimento que o cristão tem que ter, porque senão você negligencia a missão, porque você começou a olhar só para si. Ah, Deus, meu coração. Ah, Deus, essa vida. Oh, Deus, minha família. Oh, Deus, isso. Só olhando para si. Como se Deus tivesse que suprir todos os seus desejos. E você não está suprindo aquilo que Deus pediu. Isso também é desobediência. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Façam discípulos, batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E estarei convosco até o fim dos tempos. Cara, é Jesus mandando a igreja dele ir. Então, o que acontece? Se a gente ama o dinheiro, se a gente ama o mundo, se a gente vive no pecado, quem é que vai fazer a missão? Ninguém está nem aí para a missão, cara. Você está preocupado com o seu ganha-pão, você está preocupado com a sua casa, você está preocupado com tudo que está ao seu redor. Mas você esquece do mais importante, que é alcançar pessoas para o reino de Deus. É expandir o reino nessa terra. Para quando Jesus voltar, ele olhar a igreja estabelecida e falar, esse é o povo que eu me agrado. É isso, irmãos. Samuel 15, 22, 23, eu vou ler só o trecho mais famoso, tá? Ele falou assim, a obediência é melhor do que o sacrifício. O povo de Israel parece que gostava de sacrificar. O Saul estava lá, não, vamos sacrificar bois, ovelhas, tal, vamos fazer um holocausto. E aí o Samuel chegou, cara, Deus ele não se agrada de holocaustos, sacrifícios, ele se agrada que você obedeça. Você foi incompetente, você não conseguiu obedecer. A única coisa que Deus pediu para você, você tinha que me esperar para a gente fazer o sacrifício junto. Você foi lá e tomou a frente. A gente perde a bênção, irmãos. Saul perdeu a bênção. Quantos de Israel já não perderam a bênção? Quantos nós da igreja não perdemos? Por quê? Por conta da desobediência.
Então, meu apelo hoje, irmãos, é para que a gente tenha esse arrependimento. Mas o arrependimento não é só de chorar, mas o arrependimento de entender, Senhor, eu preciso voltar as costas para a desobediência e seguir rumo àquilo que Jesus está me ensinando, a obediência até o fim. Porque eu sei que isso vai ter um fruto que vai te agradar, a Deus. Então, como filhos e como igreja, é isso que o nosso Deus e Pai espera de nós. Amém? Vamos ficar de pé e orar? Nesse momento, se coloque diante de Deus e, se você tiver pecado, confesse. Se você tiver algo no seu coração que está te incomodando, se você precisa de uma resposta, se você precisa entender algo de Deus a respeito da sua vida, que você se coloque diante de Deus. Deus, Ele tem prazer em falar com seus filhos. E Deus, Ele quer que você siga num caminho novo, um caminho onde você experimente a bênção dEle, onde você seja a bênção para muitos. E esse é o momento de você realmente se colocar perante Deus e falar, Senhor, eu quero viver como Jesus viveu, sendo obediente até o fim. Ele é o seu exemplo. Que você olhe para Ele nesse momento e faça a sua oração ao Pai.